Sobre um fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, formação profissional em computação. Olá, pessoal! Bem-vindos à semana 6 da disciplina Formação Profissional em Computação. Nessa semana, nós vamos falar sobre a Internet das Coisas. A professora Alessandra Alanis Macedo é uma mulher branca de cabelo comprido, loiro e cacheado. Traja blusa preta com estampa bege e usa fones de ouvido. Ela é vista dos ombros para cima em um ambiente escuro com uma persiana branca à esquerda. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da docente à direita. No primeiro slide, o tema da aula, Internet das Coisas, IoT. Na década de 70, 80, a internet era basicamente uma forma de conectar computadores. Nos anos seguintes, nos anos 90 e 2000, marcou-se a era da internet, né, como uma ferramenta de conexão agora entre pessoas. Nesses anos que estamos vivendo, a ênfase está mudando agora para pensar e projetar a forma de conectar tudo, né? Quer dizer, todas as coisas conectadas na internet. A internet, como ela vem chamando hoje, essa internet de conectar todas as coisas, ela tem o nome, então, cunhado de Internet das Coisas, ou IoT, que vem do inglês Internet of Things, né? Que é um conceito aí que pretende conectar objetos físicos que possuem tecnologia embarcada, com sensores e conexão, para coletar dados, transmitir esses dados, receber dados de outros, né? Enfim, de uma maneira que possa fornecer serviço aí à comunidade, à população de uma maneira geral. Esse conceito IoT, ele tem se tornado cada vez mais possível de acontecer devido aos avanços aí que a gente tem, né? Avanços tecnológicos, barateamento e popularização de tecnologias em microeletrônica e sistemas embarcados de uma maneira geral. Slide intitulado Internet das Coisas e o texto. Nas décadas de 70 e 80, a internet era basicamente uma forma de conectar computadores. Os anos 90 e 2000 marcaram a internet como a ferramenta de conexão entre as pessoas. Agora, a ênfase está mudando de forma e passou a conectar tudo, todas as coisas, à internet. No canto superior direito do texto, a imagem de uma cidade sobre a qual há hologramas de figuras como carro, café, nuvem, rede Wi-Fi, entre outros, interligados por linhas que formam uma rede. Abaixo, hologramas do painel de controle de um carro e ícones de rede Wi-Fi em uma sala de estar. Grande parte da pesquisa em IoT, ela é destinada na área de aquisição de dados, né? Análise de dados em tempo real, análise de dados offline, aprendizado de máquina, visualização de dados e tópicos aí relacionados, por exemplo, a Big Data. Esse enfoque não nos surpreende, né, de maneira alguma, dado que existe um enorme potencial que emerge aí dessa habilidade, né, de coletar dados de vários dispositivos, né, milhões de dispositivos, sensores, processar os dados e combinar de forma a fornecer aí informação e conhecimento sobre o comportamento, gostos, né, das pessoas e diversos outros fenômenos aí que acontecem na natureza e no nosso mundo. Novo slide com os tópicos: aquisição de dados, análise dos dados em tempo real e offline, aprendizado de máquina, visualização de dados, tópicos importantes para a Big Data. Primeiramente, a gente pode pensar aí em definir a área, né? Então, aí a gente tem alguns termos fundamentais. O primeiro deles que surge é o termo coisa. Coisa vem da ideia de um objeto do dia a dia, né? Colocado aí no nosso ambiente. A coisa, ela pode ser desde o nosso carro, a geladeira, mas também pode ser uma casa, uma cidade, né? Dependendo do caso de uso que a gente está pensando. O dispositivo, ele é um sensor, um atuador, uma tag, né? Geralmente é a parte de uma coisa que vai processar a informação
de um contexto e informa dados coletados de outras coisas. Além disso, né, a ideia de coisa é que ela possa passar aí ações para os atuadores. Slide intitulado Definições e o texto. Coisa. É um objeto comum colocado em nosso ambiente diário. Dispositivo. Um sensor, atuador ou tag. Geralmente, o dispositivo é parte de uma coisa. No canto superior direito, imagem de um monitor multiparâmetro com frequência cardíaca. A evolução do hardware e o fácil acesso a microchips, né, poderosos a custo baixo, isso tudo possibilita a ideia de embarcar conectividade, máquinas virtuais, ambientes de execução de linguagem dinâmica nos dispositivos que nos cercam. Assim, dessa maneira, os dispositivos do nosso dia a dia, né, como a maçaneta da nossa casa, a lâmpada, né, o sistema de ar-condicionado, os nossos jardins, aspirador de pó, escova de dente, até a pia da cozinha, né, as tomadas, se tornarão conectadas e programadas de forma dinâmica, né? Então, o termo Internet of Things, ou internet das coisas, ele é um termo que já existe nesse contexto, né, da conectividade dos objetos aí físicos, por exemplo, como nessa casa aí que vocês estão vendo, diversos objetos aí conectados. Nos últimos 20 anos, alguns professores do MIT, né, o Massachusetts Institute, eles descrevem um mundo onde as coisas, né, sejam elas dispositivos, sensores, elas estão conectadas e aí elas estão compartilhando dados, né? No princípio, os conceitos de OT, eles surgiram baseados em tecnologias RFID, né? E sensores aí pensados em wireless. Agora a gente expandiu isso para Bluetooth, Zigbee, 3G, 4G, 5G, né? Além disso, recentemente o IoT também tem se expandido aí para diversos domínios. Slide com o título Internet das Coisas e a imagem de uma sala de estar com hologramas de ícones de rede Wi-Fi. O que é interessante nessa área, né, é a relação de uma gama grande, né, na plataforma de dispositivos de IoT, é que eles apresentam aí uma certa similaridade conceitual, né? Apesar de aparentemente ter uma diversidade aí de número em termos de fornecedores, né, focados nesse mercado, uma arquitetura end-to-end comum para todas as soluções de IoT, ela está sendo proposta, né? Pois nesse contexto, né, de IoT, existe um grande número de elementos que são comuns a todos os sistemas, né? Então, por isso que estão pensando numa arquitetura aí end-to-end que seja genérica, né? Esses conceitos, por exemplo, o conceito de dispositivos, né? Os hardwares, os elementos que coletam os dados, né? De sensores ou realizam algumas ações e ainda possuem capacidade de se comunicar e transmitir dados coletados, né? Desse sistema aí de IoT. Funcionalmente, dispositivos, eles são chamados aí de dispositivos, mas eles são sensores, atuadores, né? Os sensores, na verdade, eles servem para fornecer informação sobre a entidade física que monitoram. Essas informações podem variar desde entidades físicas mesmo, até variáveis aí mensuráveis como temperatura, umidade, pressão, luminosidade, nível de som, ruídos, né, fluidos, vibração, né? Já os sensores, eles têm um propósito único, que é facilitar o processo de identificação, né? E aí esses sensores são chamados nesse contexto de tags. Os atuadores, eles utilizam energia geralmente transportada por ar, eletricidade ou líquido e converte uma mudança aí de estado, modificando assim uma ou mais entidades físicas, né?
Já os hubs ou os gateways, eles coletam, pré-processam e transformam os dados de dispositivo e seus sensores, empregando aí vários protocolos, né? Então, a ideia é que em alguns sistemas, os próprios dispositivos podem carregar dados aí de detecção diretamente numa cloud, numa nuvem, e receber solicitações aí de atuadores diretamente da nuvem, né? Por exemplo, usando aí as redes Wi-Fi, 4G, Zigbee, né, e 5G que a gente ouve falar, né? Essas soluções não exigem nenhum tipo de gateway dedicado, né? Além disso, os próprios dispositivos geralmente atuam como gateways, né, para outro dispositivo, formando aí topologias de rede peer-to-peer, né? A cloud, ela tem várias funções, né? Além da questão de armazenamento, a cloud também trabalha em análise de dados, né? E isso é fundamental para as plataformas IoT que a gente tem. Nessa arquitetura genérica end-to-end, a nuvem ela desempenha esse papel, né, de aquisição de dados, né, análise e aí suporte também de atuação, né. Além disso, muitas soluções aí em nuvem também têm funções administrativas, gerenciamento de dispositivos, de contas de usuário, monitoramento de servidores. Slide intitulado Arquitetura, com um esquema. Em um retângulo branco, uma linha com 4 imagens interligadas por setas. À esquerda, figuras que representam sensores, tags e atuadores. Acima, a descrição: dispositivos pessoais, wearables ou embarcados que coletam dados de sensores e possibilitam a atuação através de uma comunicação segura. Uma seta nomeada Dados dos sensores e atuação interliga os sensores a um roteador conectado a um cabo com a descrição Getaways, dispositivos para coleta, processamento e transferência de dados de sensores e atuação de e para os periféricos. Outra seta nomeada Dados dos sensores e atuação interliga o roteador a discos empilhados sobre uma nuvem, denominada Registro de Dispositivos e Armazenamentos de Dados, e a descrição Cloud, armazenamento e comunicação segura de um grande volume de dados de sensores, possibilitando a programação e atuação. Abaixo da figura, a informação: algoritmos e análise do domínio do problema, possibilitando visualização, prevendo futuros estados e recomendações, enviando notificações e alertas, seguida de gráficos de pizza e de colunas. Uma seta nomeada Dados dos apps, notificações push, interliga os discos empilhados a um tablet com bateria vazia e a descrição: apps, dispositivos de visualização como telefones, tablets e aplicativos web, que provêm acesso, análise e visualização dos dados dos dispositivos. Fonte A. Taivalsari N. T. Mikkonen, 2017. Disponível em doi.ieee.computersociety.org. E etc., né? Então, como visto na figura, as principais partes da arquitetura são os pontos de extremidade, que incluem os sensores, os gateways, que agregam dados de vários pontos de extremidade do sensor e encaminha esses dados para os serviços de back-end, os serviços de back-end em que os dados do sensor são analisados, armazenados, roteados e exibidos. Slide com o título Principais partes da arquitetura e os tópicos: pontos de extremidade, que incluem um ou mais sensores; getaways, que agregam dados de vários pontos de extremidade do sensor e os encaminham para os serviços de back-end; serviços de back-end, e que os dados do sensor são analisados, armazenados, roteados e exibidos. Né? Em termos de áreas de aplicação, a gente encontra, né, muitas áreas de aplicação hoje para IoT, né? Então, hoje, se vocês buscarem, né, o Fórum Econômico Mundial, ele listou 6 áreas aí que a tecnologia é usada para melhoria, né? A primeira dela é a questão de cidades inteligentes,
né? Na Europa, a gente já sabe questões de uso de água para irrigação de jardins, de praças, lugares públicos, né? Já está sendo controlado digitalmente para evitar o desperdício, né? O mesmo também acontece nessas cidades em iluminação, né? Que os postes têm sensores de presença, né? Essas aplicações, elas ainda são mais importantes se a gente considerar que hoje em dia mais da metade da população mundial já vive nos ambientes urbanos. Uma outra área de aplicação foco, né, que já faz usos de objetos conectados por internet das coisas, é o meio ambiente, né? Algumas cidades, e aí citando Londres, né, a população recebe esses dispositivos para saber qualidade de ar, qualidade de água nas regiões, né? E esse campo acaba se beneficiando bastante, né, dessa questão. Uma outra área de aplicação também bastante atuante, né, e aí a gente encontra, inclusive, exemplos no Brasil, né, é a questão da utilização na agricultura, né? Na agricultura, a gente já tem sensores, né, processos de irrigação, fertilização, polinização, que tentam aí evitar o desperdício. E aí são inúmeras outras áreas, né? Nós temos setores da área de saúde, né? Onde a gente já tem hoje, né? Idosos, né? Com sensores de pressão, com sensores de temperatura, né? As pessoas tentando cuidar desses idosos, né? Mesmo que à distância, né? Monitorando também a sua saúde. Então, a gente tem visto isso em diversos lugares, né? E apesar dos exemplos do Fórum Econômico Mundial apontarem para setores grandes e de forte impacto na economia e na sociedade, existem aí aplicações de internet das coisas que se aplicam no dia a dia das pessoas, né? Como aqueles aspiradores de pó do tipo robô, que são programados, né? As lâmpadas que mudam de cor de acordo com a luminosidade ou com a hora. Então, a gama de aplicações aí é muito grande. Slide intitulado Áreas de aplicação com os itens. Cidades inteligentes. Atividades públicas controladas por sensores. Meio ambiente. Limpeza do ar. Agricultura. Processos automatizados de irrigação. Polinização e fertilização do solo para evitar desperdício. Saúde. Alimentos. Todas as áreas estão escritas em vermelho e os tópicos das áreas em preto. Aqui a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão de IoT e aplicações móveis e web, né? Segundo o artigo citado aí nesse slide, né, existem pontos que diferem do desenvolvimento de IoT, do desenvolvimento de aplicativos móveis aí e dos aplicativos web do tipo cliente, né? Os dispositivos de IoT são quase sempre parte de um sistema maior de dispositivo, né? Por exemplo, uma instalação de dispositivos interoperantes em uma casa, um escritório. Além disso, os dispositivos de IoT geralmente são apenas uma pequena parte de uma arquitetura end-to-end, né? Como aquela que a gente viu no slide anterior. É fato que PCs, né, e smartphones também possuem uma grande dependência em serviços baseados em nuvem, né? No entanto, do ponto de vista do desenvolvedor do aplicativos, eles ainda são principalmente dispositivos isolados, né, com desenvolvedor, dispositivos do tipo standalone, né, com o desenvolvedor programando aí para um único computador ou smartphone. Em segundo lugar, os dispositivos IoT, eles nunca dormem, né? PC, smartphone e outros dispositivos de computação, eles podem ser vistos aí como sistema de reinicialização, né? Reboot, né? Que podem e são sempre iniciados, né? Quando as coisas aí vão mal. Em contraste, o sistema IoT geralmente não deve ou eles não podem ser
totalmente desligado, né? Totalmente encerrado. Embora os dispositivos individuais, né, eles podem ser desligados, né? Todo o sistema de IoT deve ser aí resiliente para interrupções de serviços nos dispositivos e nas redes. Outra característica, em terceiro lugar, sistemas de IoT são mais parecidos com um rebanho do que com um único animal de estimação, né? Metaforiando aí. O número de unidades de computação no sistema IoT é muito grande, né? É dramaticamente maior do que os ambientes de computação aí tradicionais, né? Os PCs, os smartphones. Potencialmente aí alcançando milhares aí ou milhões de dispositivos. Também ao contrário dos PCs e smartphone, sistema em que o usuário os tratam quase como animais de estimação, os dispositivos de um grande sistema de IoT são mais parecidos aí com o rebanho dos animais, né? Porque aí você vai ter que trabalhar com gerenciamento em massa, né? Em vez de dar atenção aí para o seu único animal de estimação, né? Em quarto lugar, dispositivos de IoT são muitas vezes incorporados em nosso ambiente de maneira que eles fiquem aí ubíquos, né, transparentes, pervasivos, né, invisíveis. Os dispositivos, eles podem permanecer no subsolo, incorporados fisicamente em vários tipos de materiais, né? Então, a ideia aí, nesse caso, é desaparecer, né? Pode ser impossível conectar cabos físicos, né, a esses dispositivos ou ainda substituir hardware ou software que estejam embarcados aí nos dispositivos para solucionar aí problemas. Slide: IoT versus app móveis e web 1 e 2, com as informações. São quase sempre parte de um sistema maior de dispositivos. Nunca dormem. São mais parecidos com um rebanho do que com um único animal de estimação. São muitas vezes incorporados em nossos ambientes. A. Taivalsari and T. Mikkonen, no artigo A Roadmap to the Programmable World, Software Challenge in the IoT Era, da IEEE de 2017. Em quinto lugar, os sistemas IoT são extremamente heterogêneos, né? As unidades de computação podem variar em relação ao poder de computação, ao recurso de armazenamento, largura de banda, de rede, requisitos de energia, né? Além disso, também podemos encontrar uma grande gama de mecanismos de IoT, funcionalidades dos sensores, modalidades de input. Alguns dispositivos possuem botões, né, visores, enquanto muitos dispositivos aí não podem nem possuir nenhum tipo de interface visível, né? O sexto ponto aí que diferencia é que o sistema de IoT ele tende a possuir uma conectividade mais fraca, né, com conexão de rede intermitente, muitas vezes pouco confiável, né? Do ponto de vista de quem faz software, né, desenvolvedores de software, esse ambiente aí acaba impondo a necessidade de preparar-se, né, para falhas. As aplicações com tratamento de erro precário provavelmente são bloqueadas durante a interrupção aí da rede, né? Por exemplo, esperando infinitamente por um pacote de resposta ou memória, né? Por fim, as topologias de IoT, elas podem ser dinâmicas e consideradas também, de certa maneira, efêmeras, né? Por exemplo, plantas de fábricas, né? As fábricas, né? As indústrias, elas podem ter aí uma multiplicidade de peças, equipamentos que estão constantemente em movimento com capacidade aí de detecção. Ou ainda elas podem produzir produtos ou parte desses produtos que permanecem aí no perímetro da fábrica apenas de forma transitória. Esses exemplos, eles combinados com um grande número de dispositivos, eles vão exigir tecnologias de implantação e programação, né, que possam lidar com mudanças aí dinâmicas, né, dos dispositivos. Slide intitulado IoT versus app móveis, web 2 de 2. E o texto:
São extremamente heterogêneos, tendem a possuir uma conectividade fraca, podem ser dinâmicas e efêmeras. No canto superior direito, uma imagem. A mão de uma pessoa segura um equipamento redondo em torno do qual há hologramas com figuras de rede Wi-Fi, smartphones, carro, nuvem, gráfico, conexões em rede, etc. Fonte: queroautomacau.com.br. A grande oportunidade em IoT no Brasil. E como funciona isso, né, hoje? Os aparelhos de IoT utilizam redes, né, utilizam desde RFID, a radiofrequência, né, através de também 5G, Bluetooth, XBee. Os aparelhos, eles fornecem, além da sua identificação, informação sobre seu estado e localização, as informações normalmente são armazenadas aí em banco de dados, né? Então, a gente pode dizer que o IoT usa sensores, né, como o Bluetooth, além das questões de conectividade, softwares para conectar e coletar dados, por exemplo, para a rede. Em outras palavras, né, como uma extensão da internet que acaba conectando objetos que fazem parte do dia a dia, né? A simplicidade desse conceito faz com que esse valor agregado ao objeto esteja muito mais na funcionalidade e em seu uso, né, do que pensar em tecnologia, né? Essa visão, essa mudança de visão é muito importante a gente perceber, né? Através aí da percepção sensorial do mundo, os objetos podem trazer informação e inteligência que acabam possibilitando, por exemplo, que televisão, geladeira, lavadoras e outros equipamentos, eles possam ser controlados de maneira remota, né? E até serem acessados pensando aí em provedor de serviços, tá? Slide intitulado IoT utilizam e os itens: RFID, 5G, NFC, Bluetooth, Wi-Fi ou XBee. Identificação, estado, localização. À direita do texto, a imagem de um mapa mundi. Dos países partem figuras em destaque como tomadas, avião, relógio, tablets, envelope de mensagem, pictograma de usuário e ícone de localização. No centro do mapa, a frase The Internet of Things. Fonte: revista tecnologia360.com.br. O que é IoT, a internet das coisas? No Brasil, né, a gente tem algumas novidades já que aconteceram, né? Foi sancionada a lei, né, da internet das coisas, né? Essa lei serve para zerar os impostos sobre aí algumas listas de produtos, né? Nós tivemos a chegada da rede 5G de baixa latência, né, para conexão aí de drones, carros autônomos, medicina remota e outras aplicações de IoT. Agora precisa difundir, né, essas possibilidades. Também tem a chegada do Samsung SmartThings, né, com solução aí pensando em multiplataforma, compatibilidade com Zigbee e Wi-Fi, né? Arquitetos, designers e clientes, eles estão mais dispostos, né, a usar e a aprender, né, sobre essas tecnologias, né? Mas ainda tem muita coisa que precisa ser feita, né? A tecnologia acaba evoluindo mais rápido do que a gente aqui no Brasil consegue acompanhar, e aí a gente vai sempre precisar fazer atualização, né? Capacitação de pessoal. Então, fica uma dica aí para vocês, né, dessa área. Se vocês quiserem aproveitar esse momento, né, esse é o momento aí de uma área crescente que vai precisar de pessoas aí com diferentes formações, principalmente formação aí na área de computação e engenharia da computação de uma maneira geral. Slide intitulado E no Brasil? E o texto: foi sancionada a Lei da Internet das Coisas, que zera impostos sobre uma lista de produtos. Chegou a rede 5G de baixa latência para conexões de drones, carros autônomos, medicina remota e inúmeras aplicações IoT. Chegada da Samsung SmartThings com sua solução multiplataforma, compatível com dispositivos Wi-Fi, Zigbee e Z-Wave.
Arquitetos, designers e clientes mais propensos à adoção da tecnologia. No canto superior direito da tela, repete-se a imagem. A mão de uma pessoa segura um equipamento redondo em torno do qual há hologramas com figuras de rede Wi-Fi, smartphones, carro, nuvem, gráfico, conexões em rede, etc. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um abraço a todos e obrigada. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.